Você já parou para pensar que a solução para alguns dos seus problemas de saúde pode estar bem aí na sua horta? Hoje eu vou apresentar aqui uma lista de 10 plantas medicinais que são importantíssimas para você cultivar em casa. Pode ser em canteiros, pode ser em vasos, todas elas são adaptáveis. Nessa lista temos plantas para auxiliar no tratamento da ansiedade, melhorar problemas digestivos, tratar questões musculares, dores articulares, até mesmo para melhorar a sua imunidade. Então, fica comigo até o final, tenho certeza que algumas dessas plantas vão te surpreender. Nem todas são plantas popularmente conhecidas, né? Algumas são um pouco diferentes. Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e eu espero que vocês possam ser muito beneficiados a partir do conhecimento que vocês vão adquirir através dessa lista. E olha, todas essas plantas que a gente está trazendo e os benefícios, as indicações, têm comprovação científica. Então vou convidar vocês para um passeio conosco aqui pela nossa horta e nós vamos começar por aqui, a primeira planta da nossa lista. E só lembrando que essa ordem que a gente colocou na lista não quer dizer que uma planta seja melhor do que a outra, tá? É uma ordem simplesmente para ter uma sequência. E a primeira planta da nossa lista é a nossa queridíssima erva baleeira. Cada vez que a gente grava aqui perto dela, ela tá ficando maior, ó, os pés vão lá de trás. Erva baleeira é uma planta brasileira, do bioma da Mata Atlântica, né, próximo do litoral. Mas ela se desenvolve muito bem em todos os locais de clima quente, até onde eu saiba, né? Não sei se já foi testado em locais mais frios. Ela inclusive deu origem ao primeiro medicamento, ao primeiro anti-inflamatório aqui produzido com uma erva brasileira, né? Que é o Axeflan. Ela é uma anti-inflamatória, uma planta com uma potente ação anti-inflamatória, principalmente para articulações, né? Então, inclusive, eu já fiz uso quando tive dengue, utilizei ela e só tomando o chazinho, rapidinho aquela dor nas articulações passou, né? Questão de 1 hora depois de tomar o chá assim, já aliviou muito. Mas ela serve para todos esses tratamentos que envolvem inflamações. Então, falando de articulações, artrite, artrose, você pode usar como chá. Você pode usar como pomada, você pode utilizar como tintura, tá? E se vocês quiserem mais informações, nós já temos um vídeo completo aqui no canal falando só da erva baleeira, mostrando, fazendo receitas com ela, né? Então, inclusive receita de pomada para articulações, vocês podem conferir, tá? A única contraindicação dela, ela é uma planta que ela tem uma toxicidade muito baixa, mas a única contraindicação é que não seja utilizado sobre feridas abertas. Então, se você tem um machucado, uma ferida aberta, ali você não vai passar. Essa é a única contraindicação da erva baleeira. Mas como ela também auxilia bastante na cicatrização, você pode, se você tem alguma ferida exposta, você não pode passar ela ali, mas você pode estar ingerindo o chá, que ele vai te ajudar também. Vamos agora seguir o nosso passeio para a nossa próxima planta, que já está aqui do ladinho, né? E é a arnica brasileira. Essa arnica que tem a flor amarela. Agora está tendo poucas flores, porque nós tivemos uns dias aqui bem frios, então algumas das nossas plantas sentiram um bocado. Todo esse montinho aqui meio espalhado é a arnica. A principal ação da arnica é auxiliar no tratamento de contusões, machucados, aquelas dores musculares vindas de uma pancada, de uma torção, algo assim. Mas ela também tem ação cicatrizante. Então, diferentemente da baleeira, você poderia passar ela, né, para ajudar a cicatrizar o machucado. E aqui fica um alerta bem específico. A arnica só pode ser usada passando na pele, tá? Você não pode ingerir ela de jeito nenhum. Ela tem uma ação tóxica bem considerável se você for ingerir. Então, não é recomendada a ingestão da arnica. Apenas utilizar ela, seja num macerado de álcool, por exemplo, para você passar em locais onde tem, né, um machucado, ou para você passar ela mesmo assim, macerar ela na mão, né? Macera, coloca em cima, bastante folhas, né?
faz um enfaixe, mas o álcool com arnica é o mais conhecido, ou também você pode fazer uma pomada dela, né? A gente inclusive já mostrou fazendo aqui no canal também, tá? Apesar de nós não termos um vídeo específico sobre arnica ainda, como a gente tem da baleira, mas a gente já utilizou ela em outras receitas, então já tem receita de pomada no canal usando arnica também, junto com a baleira inclusive, né? Que você pode fazer isso, você pode complementar mais de uma erva no tratamento, né, que você está precisando fazer, tá bom? E vindo aqui para o lado, a gente já vai para a nossa próxima planta, que essa tá bem feinha, ela tá um pouco mais fora da copa das árvores aqui, e ela sofreu mais com o frio, mas aqui, mais embaixo, tem uns galhos que ainda tá um pouco melhor e vai dar para vocês poderem verificar e identificar. Essa aqui é conhecida como terramicina ou penicilina, tá? Ela tem as folhas com as nervurinhas roxas por baixo. Dependendo do nível de exposição do sol, a folha vai ficar completamente roxa embaixo também, tá? E em cima ela tem um verde arroxeado com essas folhinhas, essas florezinhas branquinhas. E a ação da terramicina ou penicilina no nosso organismo é uma atuação antiviral, inclusive ela pode ser utilizada no tratamento da herpes, né? Do vírus da herpes. Ela tem ação antibacteriana, antimicrobiana, também, né, analgésica e anti-inflamatória. Então, ela tem uma atuação bem ampla no nosso organismo e tem baixíssima toxicidade. A única ressalva, né, é que ela não deve ser utilizada em gestantes ou lactantes sem o acompanhamento médico, né? Se por orientação médica, pode vir a ser usada. Tudo isso que eu falei foi em relação à utilização das folhas da penicilina, tá? Agora, as flores dela podem ser utilizadas também no tratamento de tosse. Pode ser usada como chá ou você pode acrescentar elas na hora de elaborar um xarope para tosse, um xarope caseiro, que já tem algumas receitas aqui no canal. Inclusive, nós temos também um vídeo aqui no canal sobre a terramicina. Então, pode conferir que a gente vai deixar na descrição o link desses vídeos que a gente está citando. Vamos deixar também na descrição o link onde vocês podem baixar o resumo que a gente fez com as indicações, contraindicações de cada uma das plantas, para que vocês consigam, né, lembrar depois com mais facilidade. E vai estar também o link desses livros aqui, que vocês podem baixar ele na íntegra, tá? Ele é publicado dessa forma mesmo, pela Universidade Federal do Paraná. Então ele é um livro disponibilizado publicamente, né? E a gente vai deixar os links também, onde vocês podem estar baixando e tendo informações mais completas sobre cada uma dessas plantas. E a nossa próxima planta é a erva cidreira brasileira, tá, pessoal? É diferente daquela erva cidreira de moitinha, assim, né? Essa daqui, ela vai largando ramos que vão entrar em contato com o chão. Onde eles entrarem em contato com o chão, ela enraiza, né? E assim ela segue crescendo. Essa planta aqui, ela tá bem feinha por conta, olha aqui, ó, dessas mocinhas, essas ruguinhas que estão comendo as folhas. Então a nossa planta aqui tá bem depenada. Mas esse raminho aqui dá para vocês verem melhor como é a planta, né? Ela tem a folha um pouco áspera, só que ao mesmo tempo também é um pouco aveludada quando você passa a mão, sabe? E eu vou deixar para vocês na imagem uma fotinho dela com flor, tá? Porque a nossa tá sem flor aqui, mas para facilitar vocês fazerem a identificação. Que sempre lembrando, né? A gente saber identificar corretamente uma planta é importantíssimo para a gente não acabar usando a planta errada, né? O cheiro dela é um cheiro que lembra o cheiro do capim cidreira, inclusive, né? Aquele da folhinha verde, capim-limão também chamado. O cheiro é muito parecido. A utilização dela é indicada em casos de ansiedade, também é muito útil para tratamento de enxaqueca, né? Então ela tem uma ação calmante. Também pode ser utilizado quando você está gripado, assim, carregado, os brônquios carregados, né, como um expectorante. Então ela também tem essa ação. Preciso ter o seguinte cuidado, a única contraindicação dela, não é indicado o uso para pessoas que sofram de hipotensão, ou seja, pressão baixa, porque ela tende a baixar a pressão arterial. Então quem está precisando aí dar uma acalmada, baixar a pressão arterial, essa é uma boa planta para se utilizar também. E a próxima planta da nossa lista é a hortelã.
tá? A hortelã também tem uma ação calmante, né? Levemente analgésica, antiespasmódica. Então ela é bem interessante para quem, por exemplo, está com enjoos, vômito, né? Por essa ação antiespasmódica dela, essa ação calmante, ela ajuda a dar uma acalmada. Ela também ajuda na digestão, no processo de digestão, então é um bom chazinho para você tomar depois do almoço, por exemplo. Depois do jantar não se recomenda tomar porque ela pode gerar insônia aí quando ingerida à noite. E ela, apesar de auxiliar na digestão, ela não é recomendada para pessoas que tenham problemas estomacais, como úlcera, por exemplo, ou problemas na vesícula, ou sofra de refluxo. Para essas pessoas não é recomendado. E aproveitando falar das contraindicações, também não é recomendado para gestantes e nem crianças muito pequenas. Também tem uma ação que alivia as vias aéreas, então se você estiver gripado, congestionado, você pode até pegar e esmagar a folha de hortelã assim na mão e respirar ou pingar gotinhas do óleo essencial na mão, esfregar e inspirar, ajuda a destrancar, aliviar. Ela pode ser utilizada também em xaropes ou chás, né, com essa finalidade de combate aí a tosse e esses problemas, essa congestão, né? Congestão nasal principalmente. E a sexta planta da nossa lista é o nosso queridíssimo alecrim. Dá uma olhada no tamanho que já tá essa moita aqui. Eu estava vendo um vídeo que nós fizemos com ele cerca de 1 ano atrás e ele estava muito menor. Então, evidenciando aí o que a gente sempre fala, importante, muito importante você estar podando, porque quando você poda, a planta vem cada vez mais forte. Então naquela imagem vocês podem ver que ele estava bem fininho e poucos galhos, né, perto do que ele está agora, bem cheio, né, bem espalhado, bem crescido. Então vamos lá conhecer os benefícios do nosso alecrim, né, uma planta anti-inflamatória, também muito boa. Tem uma ação sobre o nosso sistema cognitivo, né, então ajuda a melhorar memória, o raciocínio, né, para a gente não ficar tendo tanto branco, assim, quando você está querendo construir uma fala e de repente do nada vem um branco. Então, o alecrim é uma ótima planta para a gente estar utilizando. O alecrim, ele é rico no ácido rosmarínico. O nome científico do alecrim é o Rosmarinus officinalis, então o nome ácido rosmarínico vem daí. E esse ácido, ele tem uma ação antioxidante bastante poderosa no nosso organismo, tá? E consequentemente, também vai contribuir para essa ação anti-inflamatória que ele tem sobre o nosso sistema como um todo, né? Então, ele também é um estimulante do sistema digestivo, então ele vai auxiliar ali o nosso organismo, né? A nossa microbiota intestinal, dando prevalência para aquelas bactérias, favorecendo, né, a prevalência das bactérias boas que a gente precisa, em detrimento daquelas não tão boas assim, né? Então ele é um grande auxílio nesse sentido, só não é recomendado para quem sofre de infecções intestinais crônicas, né? Nesse caso, então, não é recomendado. Também não se recomenda a utilização por gestantes e por pessoas que sofram de epilepsia, tá? Bem importante essa observação. E aqui do ladinho nós temos a nossa próxima planta que nós queremos compartilhar com vocês, que é o funcho, tá? Ele aqui ainda não está na fase de semente. O que a gente utiliza dele é principalmente as sementes. Então, inclusive se você for comprar numa loja de produtos naturais, o que você vai encontrar para comprar é a sementinha do funcho. Nós, para fazer chá aqui, utilizamos também, enquanto ele não tem semente, a gente costuma utilizar também as folhas. A recomendação da utilização do funcho é como um estimulante também do sistema digestivo, então ele auxilia na eliminação de gases, principalmente, né? Também combate os espasmos, né? Tem uma função anti-espasmódica, né? Espasmos musculares também, não só de esses desconfortos estomacais, intestinais. Nós temos vários pés dele agora plantado aqui na horta, eu tenho tomado ele como um chá que auxilia na lactação, um uso, vamos dizer assim, com embasamento científico. Então até foi minha mãe que fez as mudinhas, trouxe para mim para plantar aqui,
porque ele tem essa fama, né, de ser um chá que auxilia na produção do leite materno, né? Então, temos mais quantidade de leite para ofertar para o bebê. Agora é importante frisar, né, falando de contraindicações. Eu estou tomando esse chá agora que o meu bebê já nasceu. Ele não é indicado para gestantes e nem pessoas que tenham históricos de convulsões, né? Então, de certa forma, compartilha aí uma semelhança com o alecrim também. E a próxima planta da lista, nós não temos ela agora aqui plantada na horta, mas já temos ela seca de colheita nossa mesmo, que nós fizemos. Inclusive tem vídeo no canal mostrando a colheita e a secagem, que é o hibisco, também conhecido como vinagreira, quiabo roxo. Inclusive a folha dele é bem parecida com a folha do quiabo e o formato da flor lembra o início ali do quiabo quando ele está largando o seu fruto, né? O hibisco ele tem, até pela sua cor, uma ação antioxidante muito poderosa sobre o nosso organismo e propriedades que ajudam a evitar o acúmulo de gordura, né? Então ele tem uma ação aí muito interessante no nosso organismo, muito utilizado por quem busca emagrecer. Ele tem uma ação cardioprotetora e vasodilatadora, então ele auxilia também no controle da pressão arterial. Quem está sofrendo com pressão alta, o hibisco ajuda a fazer esse controle, a baixar essa pressão. É bem interessante, a utilização pode ser feita através de chás. Inclusive esse efeito dele na redução da pressão arterial já tem estudos, né, que compararam com medicamentos que normalmente são utilizados com essa função e ele teve um resultado, um desempenho bem semelhante, equiparado ao dos medicamentos. Então é super interessante. Ele também pode ser utilizado, aí não como chá, mas seria mais como uma pomada ou um creme que você pode elaborar para tratamento da pele, né? Ele tem uma ação calmante sobre a pele, muito boa também, e por essa ação antioxidante que ele traz, né? Então ele traz muitos benefícios também para a saúde da pele. Falando das contraindicações, o hibisco não deve ser utilizado por gestantes ou lactantes e também não deve ser utilizado, ou se for, que seja com autorização do médico, né, por quem faz uso de medicação para controlar a pressão arterial, porque como ele tem essa função de baixar a pressão, pode baixar de mais de uma vez, se você estiver usando ele junto com o medicamento, e de forma semelhante para quem toma medicação para reduzir a glicemia também, né, porque ele também tem uma ação hipoglicemiante, né, então precisa ter esses cuidados. Afora isso, né, não tem nenhuma contraindicação para outras pessoas utilizarem. E a próxima planta da nossa lista, acho que é a menos conhecida de todas, né, que é o cipó insulina. É esse daqui, ó. Toda essa planta aqui que está crescendo nesse muro é o cipó insulina. Como o nome diz, ele tem uma ação hipoglicemiante, ou seja, baixa a glicemia, né? Já tem vários estudos feitos e outros ainda sendo feitos, mas ainda não tem nenhum estudo clínico, né, que comprove com utilização em pessoas essa ação, né? Apenas estudos de laboratório, por enquanto. Ele também tem bastante ação e já é utilizado há mais tempo como antirreumático, né, no combate ao reumatismo. Isso porque ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele também pode ser utilizado no tratamento de inflamações musculares, por exemplo, e semelhantemente ao que a gente falou há pouco do hibisco, ele também auxilia, né, no controle da pressão arterial e vai além, ele auxilia também no controle do colesterol e ativa bastante a circulação, então pode ser uma alternativa também para quem tem problemas circulatórios. Falando de contraindicações, não é uma planta que tenha uma toxicidade alta, né? A única questão é que não deve ser utilizado por quem já faz uso de medicamentos para baixar a pressão arterial, para reduzir a glicemia, porque pode ter o mesmo problema, ele pode ter uma queda muito drástica. Para você poder fazer uso desse cipó junto, né, dessa planta, junto com a sua medicação, tem que ser com o acompanhamento do seu médico, aquele médico que te prescreveu essa medicação. Então, se ele tiver conhecimento sobre a planta e puder, né, auxiliar de repente como uma forma complementar. Mas não pode ser utilizado por conta não, porque ele pode ter uma ação muito drástica, baixar demais de uma vez só e você passar mal. E a 10ª planta da nossa lista
é a babosa. Nós temos aqui uma pequena plantaçãozinha de babosa. A babosa, ela é muito utilizada na regeneração da pele, né? Então, por exemplo, ferimentos, machucados, né? Quem tiver problema com queimaduras, né? Você pode cortar a babosa aqui, descascar ela e pegar esse gel que tem dentro dela e aplicar sobre a região onde você tem a queimadura, né? Então ela vai auxiliar na cicatrização, na regeneração ali da pele. Também no caso da queimadura ela alivia, traz alívio para aquela queimação, né, inicial. Então é muito interessante. Ela tem propriedades também que você pode utilizar no tratamento dos cabelos, né, que é o que a gente costuma fazer uso dela nesse sentido, né. Passar no cabelo, você pode passar o gel dela no cabelo, também no rosto, né. Então ela tem uma ação calmante sobre a pele e nos cabelos ajuda a evitar queda de cabelo, mas também ajuda a fortalecer, mesmo que você não tenha problema de queda de cabelo, né, ajuda a fortalecer o cabelo. Então é um tratamento caseiro que a gente gosta bastante de fazer utilizando a babosa. E já tem aqui no canal um vídeo específico falando sobre ela e mostrando esses usos que nós costumamos fazer dela, tá? É bem importante lembrar que não é recomendado a ingestão da babosa. Inclusive aqui no Brasil há uma proibição da Anvisa nesse sentido, né? Ela pode ser utilizada em alguns alimentos industrializados ou bebidas, mas ela é utilizada apenas como um aromatizante e não com os seus componentes em si, né? Então é apenas um aromatizante artificial, quando você vê lá aloe vera nesses produtos, né? Não é exatamente a babosa que tem ali, que você vai estar ingerindo. Isso porque tem um grande histórico aí de pessoas que sofreram intoxicações por conta da utilização dessa planta, tá? Da ingestão dessa planta em dosagens exageradas. Muitas pessoas relatam o uso, né, comedido e sem maiores problemas, mas a recomendação oficial, e a gente fica preso a ela, é essa, né? Então, ela é utilizada de forma top. Tratamentos de pele, de cabelo, de uso externo. Essa foi a lista que nós fizemos com as 10 plantas que nós consideramos essenciais para nós termos. Lembrando sempre que você não necessariamente tem que ter a planta fisicamente na sua horta, você pode ter ela desidratada para usar como um chá, ou preparado como uma tintura, ou como uma pomada, né? Mas são essas plantas que a gente gosta de sempre ter para estar utilizando. Claro que se você tem alguma necessidade de saúde específica que não está contemplada nessa nossa lista, você pode aí acrescentar outras plantas. E inclusive a gente gostaria que vocês deixassem nos comentários quais são as plantas que para vocês são essenciais. Se você tiver que fazer uma lista de 10 plantas, ou melhor, faça uma lista de 10 plantas. Coloca aí pra gente quais são as suas 10 plantas essenciais que não podem faltar. E, semelhantemente, gostei de fazer esse formato de vídeo de listinha, fiquei pensando de fazer um vídeo sobre, assim, semelhante a esse, né? Com plantas da horta, tá? Quais são as plantas que a gente tem normalmente na nossa horta e que tem benefício medicinal? Que ela pode ser utilizada não apenas como um alimento, mas também para você fazer um chá, para você fazer um xarope, para você fazer alguma medicação para a sua saúde com ela. Se vocês tiverem interesse em ver um vídeo como esse, deixa aqui nos comentários que a gente faz uma lista dessas plantas, normalmente de horta, que tem benefícios medicinais aí para tratamento da nossa saúde. E claro, não podia deixar de fazer essa ressalva aqui no final, que as plantas medicinais elas ajudam muito, mas elas não vão fazer milagre. Então, se foi teus hábitos de vida que te levaram ao ponto em que você está com essa doença por conta disso, né? Se você não procurar mudar esses hábitos, não é as plantas que vão resolver o problema, né? Então, procurar ter uma melhor alimentação, praticar uma atividade física, ingerir bastante água, né? São boas práticas de saúde que a gente precisa ter para que a gente possa, aí, em conjunto com as plantas medicinais, né, vir a ter uma melhora da nossa saúde. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o like, que ajuda muito, né, o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E se você não for inscrito ou inscrita, por favor, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando vídeos como esse. E a gente aguarda vocês aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!